Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Charles Spurgeon, um grande pastor do século XIX na Inglaterra, ele disse que Deus não abençoa cadeiras vazias, mas abençoa pessoas. E nós estamos vendo aqui uma boa ausência de pessoas, de maneira que as pessoas chegam e sentam nos lados e esquecem do meio. Não é mais legal que sentou no meio, é só ele que vai aparecer aqui na filmagem. Meus irmãos, graças a Deus, porque a gente pode testemunhar de que Deus tem nos abençoado desde o início do trabalho, com os louvores, com as orações. Assim, os irmãos que estão atentos àquilo que desde o início do culto Deus vem fazendo, os irmãos percebem o agir de Deus nas nossas vidas. E não será diferente quando nós lermos agora a sua palavra e meditarmos nela. Nós vamos de pé abrir a Bíblia em um livro chamado Epístola de Tiago, capítulo 1, certo? E vamos ler do versículo 21 até o versículo 27. Quando a gente terminar de ler essa palavra, você vai orar a Deus, não eu, você vai orar a Deus, que eu já orei. Você vai orar a Deus e vai pedir a Deus que Ele, de uma forma especial, Ele venha falar com você através dessa palavra. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que você faça a sua oração agora pessoal e diga: Senhor, estou aqui diante da sua palavra, que é pura, que é reta, que é perfeita. Estou passando por tantas dificuldades na minha vida. Que essa palavra me ajude, que essa palavra me oriente naquilo que eu necessito ouvir, que talvez eu não saiba que esteja necessitando, talvez eu pense que eu precisaria de ouvir outras coisas, mas que a tua palavra fale conforme a minha necessidade espiritual. Que você faça essa oração nesse instante, peça a Deus que Ele lhe acrescente nessa noite aquilo que você precisa. Faça essa oração ao Senhor. Nós não estamos aqui nessa noite para perder tempo.
para ficarmos desatentos, irreverentes àquele Deus ou ao Deus que a gente diz servir, ao Deus que a gente diz depender. Não sei se você já ouviu alguém dizer que não existe ninguém inocente. Toda situação de vida pela qual alguém passa, a maioria dos problemas que a gente enfrenta, a maioria das dores que a gente sente, a grande parte do sofrimento que a gente curte, a grande parte dos dilemas que a gente vive, não sei se você já ouviu dizer, mas tem origem em nós mesmos. Vivemos num mundo que nos ensina muitas coisas erradas, e uma dessas coisas é a gente estar procurando a causa das nossas dificuldades e das nossas dores e dos nossos sofrimentos, a gente está procurando no outro. É o marido que é ruim, é a esposa que é ruim, é o filho que é ruim, é fulano, é beltrano. Estou passando por essa situação e por aquela por conta de fulano e beltrano. Saio da igreja por conta de fulano. Estou triste e meio frio no evangelho por conta dessa e daquela pessoa. E as pessoas não param para pensar que a origem da maioria, eu vou dizer a grande maioria das nossas dificuldades, a origem está, e a causa, a origem está em nós. O irmão de Jesus, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao olhar para a sua comunidade, melhor, ao olhar para as igrejas que foram perseguidas e espalhadas por várias regiões do Império Romano e outros lugares, ao ver as dificuldades enfrentadas por essa igreja, ao ver a dificuldade e a incapacidade dessa igreja de lidar com vários problemas, dos quais um era como enfrentar as provações, não estavam sabendo enfrentar as provações, não estavam conseguindo identificar a origem do pecado, não estavam conseguindo, na verdade, ser justo dentro da própria igreja, com ricos e pobres. Então, Tiago começa a identificar, no meio daquela igreja, no seio daquela igreja, aquilo que é, na verdade, uma realidade das nossas vidas hoje. Aquela verdade que a gente tantas e tantas vezes já ouviu alguém pregar, e a gente não vai pregar nada novo. Tiago identifica que a dificuldade daqueles irmãos em serem vencedores, vitoriosos, em tudo quanto eles faziam, ou tentavam fazer, a falta de resultados, Tiago descobre que era justamente, estava ligado e relacionado à falta de prática da palavra de Deus por parte deles. Eles não estavam conseguindo superar os seus problemas por conta de que não estavam sabendo praticar aquilo que eles ouviam. E todos nós sabemos, se você não estuda a prova, se você não escuta o que o professor ensina, você não passa na prova. Se você escuta alguém ensinando alguma coisa que vai lhe ser útil, e você não presta atenção no que a pessoa ensinou, você não vai acertar, você vai fazer diferente. Se você quer tirar a carteira do motorista, você não aprende tudo que o instrutor disser, você vai dar para a direita, seta para a esquerda. Você vai querer entrar para a esquerda, vai dar seta para a direita. E aí você não vai conseguir passar, não vai ser bem sucedido, porque você não ouviu direito e não praticou aquilo que você ouviu, porque você de fato não ouviu. Então Tiago identifica naquela igreja que a dificuldade de muitos ali era justamente porque eles ouviam a palavra, mas eles não praticavam a palavra que eles ouviam. E a Bíblia é muito clara, tanto no Velho como no Novo Testamento. Quando Deus fala, Ele fala com propósito, Ele fala com a razão, Ele tem um objetivo, e se Ele fala, a pessoa não pratica o que Ele ensinou, a pessoa não vai ser bem na vida. Josué diz isso no capítulo 1, no versículo 9. Josué disse: se a gente pegar a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra de noite
e a gente fizer conforme a palavra, a gente vai ser bem sucedido. Está lá Josué dizendo. Provérbios capítulo 5. Diz lá, o rapaz descobre que todos os erros da vida dele, todos os problemas que aconteceram dentro da congregação, ele diz, foi porque eu não vi a palavra de Deus. Eu não dei ouvidos aos meus ensinamentos de Deus. Aí eu tinha minha esposa, eu tinha meus filhos, eu arrumei outra mulher, dividi o meu pão dos meus filhos com os filhos de outra mulher, dividi a minha riqueza com outras pessoas, e aí eu sofri, porque eu não dei ouvidos à palavra de Deus. Então, quando a gente escuta algo de Deus, e a gente não pratica, é aquela velha história, a gente quebra a cara. Eu já disse isso várias vezes aqui na igreja. Portanto, mais uma vez Deus fala conosco, através dessa palavra. Lá em Sagrado São Félix tem uma irmã chamada Lindalva. Já falei de Lindalva, já falou de Lindalva. Lindalva sofre, como diz o ditado, sofre igual a sovaco de arajá, com aquela coleira. Mas você pergunta, Lindalva, por que o seu sofrimento? Ela diz, porque eu desobedeci a Deus e casei com um homem ímpio e beberrão. Quer dizer assim, ela nunca negou que os problemas dela, do casamento dela, era porque ela casou com um camarada que não queria saber de Deus. E ela foi de contra a palavra do Senhor. Então, quando a gente não pratica a palavra de Deus, a gente não consegue ser bem-sucedido. Então, Tiago, identificando isso, ele vai nos ensinar pelo menos 3 coisas simples e fáceis para a gente. Tiago vai ensinar para a gente como a gente ouvir a palavra de Deus e ser abençoado por essa palavra. É essa a palavra que ele usa. Ele não usa a palavra abençoar, mas ele usa a palavra ele usa o termo ser salvo e ser bem sucedido a partir do ouvir e do praticar essa palavra. E é interessante que ele começa a nos ensinar desde o princípio. Ele vai dizer, olha, primeira coisa, que vocês aí, esses irmãos, vocês que estão dispersos por todas essas regiões aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer para vocês serem felizes, abençoados, bem-sucedidos na vida de vocês, é vocês, antes de ouvirem a palavra, vocês se prepararem para isso. Vocês prepararem o coração de vocês para ouvir isso. É vocês estarem atentos, esquecerem tudo que pode atrapalhar e ficar ouvindo somente aquilo que Deus vai falar para vocês. Porque não sei se os irmãos entendem, percebem, mas muitos de nós, uns não ouvem porque estão desatentos, outros não ouvem porque, ou seja, tem sempre alguma coisa para atrapalhar, que a gente dá lugar e de repente a gente não escuta. Mas Tiago, ele vai mais profundo, ele vai na raiz da palavra, ele diz no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós. Então a primeira coisa que Tiago está dizendo é: preparem o coração de vocês antes de ouvirem a pregação da palavra. Antes de vocês receberem essa palavra que vai ser implantada no coração de vocês, antes disso, vocês devem estar preparados para isso. Ele vai dizer 2 coisas que a pessoa tem que fazer como preparação para receber essa palavra. Falava com isso aqui, a gente deve começar o culto pedindo a Deus perdão pelos pecados, ou seja, se preparando para o culto. O que Tiago está dizendo é aquilo que o agricultor faz quando vai plantar a sua semente, porque a palavra implantar é a mesma coisa do que o agricultor faz. Ele faz um suco na terra, faz um buraco no chão, na terra molhada, e ele enfia a semente lá dentro do chão. Eu já plantei, quem não plantou não sabe como é desse jeito. Então o Tiago vai dizer, olha, vocês têm que primeiramente, antes de receber essa palavra, você tem que despojar-se. A palavra despojar sempre vai ser a mesma coisa de tirar uma roupa para vestir outra. Então, vocês têm que tirar as impurezas e o acúmulo de maldade do coração de vocês. Imagine que a pessoa vinha para a igreja com o coração cheio de coisa, com a vida cheia de problemas, com a cabeça distante do culto, com a cabeça distante da igreja, preocupado com uma série de coisas, com raiva de alguém, ou com um mau pensamento a respeito de uma pessoa, ou com o coração cheio de desejo ilícito, impureza sexual também.
Vá que a pessoa venha para a igreja com o coração desejoso de se ligar em alguém. Então ele está dizendo, olha, a primeira coisa, se a gente vai para a igreja, a gente vai ouvir a palavra, a gente tem que tirar de nós o coração da gente, ou seja, aquilo que o agricultor fazia, pegava um chão, primeiramente cortava a mata, deixava secar, brocava, arrancava os troncos, limpava a terra, depois que limpava a terra, colocava a semente. É todo um preparo para receber essa palavra, porque ele está dizendo, se receber a palavra, se ouvir a pregação da palavra, com o coração cheio de impureza e cheio de maldade, essa palavra não vai nascer, essa semente não vai germinar. É aquilo que Jesus já falou lá no livro de Mateus, na parábola do semeador. Joga a semente no meio da estrada, os passarinhos, joga no meio dos espinhos, os espinhos sufocam, joga entre as pedras, tem um pouquinho de terra, a semente começa a brotar, a raiz desce, bate na pedra, não tem água, morre. O que está dizendo é que se a pessoa vir para a igreja com o coração cheio dessas coisas, e ele escuta a palavra não vai germinar, porque a pessoa não vai conseguir praticar, porque a pessoa vai esquecer aquilo, porque essas impurezas, esses pecados, essas maldades, esses sentimentos ruins no coração, vai sufocar aquela palavra. É sair da porta para lá e esquecer foi tudo. E o que acontece? A pessoa entra na igreja e sai para casa, não pode praticar a palavra e vai continuar no erro na sua vida, vai continuar sofrendo os seus problemas, por conta de que não vai praticar, porque não foi plantada a semente no coração da pessoa. Se a gente bem soubesse disso, se a gente entender que isso aqui é a mais pura verdade, porque é do Espírito Santo de Deus para Tiago e para todos nós e para quantos ainda vierem, se a gente entender isso desse jeito, a gente vai vir para o culto diferente. A gente não vai passar o culto conversando besteira com ninguém. A gente vai passar o culto rindo para A e para B. A gente não vai passar o culto perdendo tempo, pensando em coisa que vai ser amanhã, pensando em coisa que vai ser no mês que vem, ou pensando no burro que morreu. Se a gente pensar em entender essa palavra, a gente vai chegar aqui e vai dizer, eu estou na casa de Deus. Pode ser minha esposa, pode ser minha namorada, pode ser minha filha, eu estou na casa de Deus, e Deus vai falar comigo, e eu preciso de ouvir essa palavra para eu viver a minha vida. E se a gente entender isso, a gente vai levar Deus muito mais a sério do que a gente tem levado. A gente vai ser muito mais abençoado do que a gente tem sido abençoado. Então o Tiago diz, olha, prepara o seu coração para ouvir a palavra de Deus. É assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer agora. Porque se a gente não preparar o coração e essa semente não for plantada no coração da gente como deve ser plantada, a gente vai tropeçar ali fora. A gente vai tropeçar durante a semana. A gente vai fazer a mesma besteira que a gente está fazendo. E aí continua vindo problema para a vida, acontecendo problema com a gente. E a gente... Por quê? Porque a gente não está praticando a palavra de Deus. Salomão, muito sábio, Salomão, disse, olha, não empreste dinheiro a ninguém se você não tiver condição de pagar, se a pessoa não puder. Senão você vai perder sua cama. Vai ter que desfazer de suas coisas. Ou seja, ou a gente pratica a palavra de Deus, ou a gente se arrebenta. Ou a gente vai se tornando um crente frio, uma crente fria, cheio de problemas e errando cada vez mais na sua própria vida. Então a primeira coisa que o Tiago diz é, quando a gente for ouvir a palavra, a gente tem que preparar o nosso coração como um agricultor prepara o terreno da sua roça para plantar aquela semente. Porque se for plantar de maneira correta, vai nascer e vai dar fruto. E aí, quando chega agora no São João, semana que vem aí vai comer milho, você vai comer milho, mas tem gente que não vai comer milho porque não fez direito. Não fez direito. Segunda coisa, então, que o Tiago vai dizer, depois de preparar o coração para ouvir essa palavra, o Tiago vai dizer agora, ele está falando de preparar o coração, agora ele vai dizer, pratique a palavra, não fique apenas ouvindo essa palavra. Tem a segunda parte. Toda teoria que não tiver prática, não serve. Teoria é teoria. Prática é justamente a realização, a ação real
que se falou. E a nossa vida, ela não vai ser uma vida de teoria nunca. A nossa vida sempre vai ser uma vida prática. Agora, se essa prática vai ser a prática correta ou a prática errada, aí depende de você. Como você vai viver a sua vida, depende de você. Se você ouviu a teoria correta, você coloca isso em prática, vai dar certo. Se você está praticando coisas que você não ouviu e não são corretas, a sua vida vai ser diferente. Então ele diz, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quantas vezes nós não lemos isso na nossa vida? O tempo que você tem de crer é o tempo que você tem de saber disso, de ouvir isso. Mas quantas pessoas, quantas vezes nós temos feito isso quando vamos à igreja? Quantas vezes nós fazemos isso quando ouvimos o sermão domingo? O que foi que Geraldo pregou ontem aqui? Tem gente que não sabe, porque não ouviu, porque não preparou o coração, porque passou a noite inteira voando. O que é que a gente viu essa semana? O que é que a gente viu quinta-feira? O que é que a gente viu quarta-feira? O que é que a gente viu segunda-feira? O que é que a gente viu domingo passado? O que é que a gente viu sábado passado? Não estou dizendo que a gente tem que decorar ou memorizar a palavra que foi pregada, mas sim, tendo ouvido essa palavra no coração da gente, a gente vai praticando aos pouquinhos no dia a dia. É assim que Deus faz. Deus não manda a gente decorar a Bíblia. Deus não quer que ninguém memorize a Bíblia, mas Ele quer que a gente aprenda, e pelo Espírito Santo, nos fazendo lembrar sempre, a gente vai praticando. Ele vai dizer, portanto, que a gente seja praticante dessa palavra, que a gente ouviu e preparou o coração para ela. Porque se a gente não praticar essa palavra, a gente está fazendo duas coisas. A gente está se auto-enganando, e outra coisa, a gente está fazendo com que essa pregação seja inútil e perdendo tempo. Ele diz, se você não for praticante, você está se enganando, você está enganando a você mesmo. Eu sempre gosto de perguntar, quem gosta de ser enganado? Ninguém gosta de ser enganado. Porque engano, a gente sabe que é mentira. O engano é o oposto da verdade. E nós somos da verdade. Nós cremos num Deus da verdade, no Deus que disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. A verdade liberta vocês. A gente tem um Deus a gente serve um Deus que é da verdade, que pregou a verdade, que disse a verdade, e a gente não gosta, portanto, de uma vida de engano, mas se a gente ouve a palavra e não pratica, a gente está se enganando, ou seja, não é alguém que está me enganando. O pior não é ser enganado por uma pessoa, o pior é você enganar você mesmo. Se você engana você mesmo, imagine o que você não vai fazer com outra pessoa. Se a Bíblia prega que a gente tem que amar a Deus e ao próximo a gente mesmo. Se você se engana, não diga que você se ama então. É, portanto, um engano a gente ouvir a palavra e não praticar. A gente está se enganando. Por que a gente está se enganando? Porque a gente está pensando algo de nós que não é verdade. Porque a gente está pensando que vai dar certo outras coisas e não vai dar. Porque a gente não está praticando. Então a gente está se enganando. A gente está fazendo de bobo a gente mesmo. Segunda coisa que ele diz, além do engano, é que a gente está, de certa forma, vivendo uma religiosidade inútil. A gente está vivendo um tempo inútil. Porque a gente ouve essa palavra, no versículo 23 ele vai dizer, a gente ouve essa palavra e não pratica do mesmo jeito que alguém se olha no espelho e quando vira a cara se esquece de que o batom ficou borrado aqui, de que tem uma mancha aqui, de que tem um negócio aqui, e não vai procurar corrigir porque olhou e esqueceu. Assim quem ouve e não pratica é a mesma coisa de uma pessoa que se olha no espelho e não vê que o cabelo está assanhado e não se ajeita. Não vê outra coisa que precisa ser corrigida e não corrige. E é inútil você olhar no espelho e não ajeitar o cabelo. Você olhar no espelho e não ajeitar sua maquiagem. Você se olhar no espelho e não ver que está... Ou seja, se você se vê a sua imagem, você não faz nada a respeito daquilo que você observou na sua imagem, então você perdeu o tempo e está só olhando no espelho. Assim como uma pessoa que ouve a pregação e não pratica, perdeu o tempo ouvindo tudo aquilo.
E aí as consequências virão depois. Então, primeira coisa, irmãos. Primeira coisa. O que é que Tiago ensina para a gente? Que nós temos o quê? Que preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Sempre tem que ser desse jeito. Sempre tem que ser esse processo. Preparar o coração para ouvir. A segunda coisa que Tiago diz é que precisamos ser praticantes dessa palavra que nós ouvimos, preparamos o coração e ouvimos. Precisamos praticar essa palavra para a gente não cometer dois erros: enganar-se a si mesmo e viver aquele momento inutilmente, sem resultado na vida da gente. Versículo 25, ainda falando da prática, ele vai dizer: ao contrário daquele que ouve e não pratica, ao contrário daquela ou daquele que se olha no espelho e não faz nada pela sua imagem, porque esqueceu a imagem, ele vai dizer: ao contrário dessas pessoas, ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ele está referindo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita como? A palavra de Deus, ela não precisa ser completada, ela não precisa ser remodelada, nem tirada, nem acrescentada, é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Ele não está falando da lei de Moisés, está falando da lei, da palavra de Deus como um todo, do evangelho do Senhor Jesus. Essa palavra é perfeita. Então, diferente daquela pessoa que ouve e não pratica, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, ele quer se referir também à questão de que a palavra de Deus, o evangelho, nos liberta. É o evangelho da liberdade, é a palavra de Deus da liberdade, porque ouvireis, não é? Diz a Bíblia, que você vai ouvir a verdade, e a verdade vai libertar. E o comentarista disse que ele está se referindo justamente, possivelmente, ao sermão que Jesus pregou, lá em João 8. Então, quem atenta a essa palavra, essa pregação que é perfeita e que liberta, e persevera nela, permanece nesse ensino, não sendo um ouvinte negligente. Quem é o ouvinte negligente? É aquele que não preparou o coração, é aquele que passou o culto todo voando, com a cabeça longe da igreja, longe do trabalho, longe da pregação, ouve aquilo e não pratica nada. É um ouvinte negligente. A palavra negligente, irmãos, é uma palavra pesada. Negligente é uma palavra pesada. É a pessoa que não pensa nas consequências dos seus atos. Essa pessoa não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. E aqui ele vai trazer uma bem-aventurança. A pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, ele será bem-aventurado no que realizar. Lembra, a gente pregou um desse aqui, sobre a vida de José. Tudo que José tocava, Deus abençoava. Botaram José na casa de Potifar, tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia diz que Deus era com José em tudo que ele fazia. Porque Deus abençoou, José era bem sucedido em tudo, porque José era uma pessoa que, embora a Bíblia não tenha relatado, mas a ação de Deus na sua vida mostra que ele era uma pessoa que praticava a palavra de Deus, que era obediente a Deus, que era um homem fiel a Deus. Quando chegou no cárcere, o carcereiro viu que tudo que ele fazia dava certo, colocou ele para tomar conta dos presos, até que ele chegou a ser governador. E quando chegou a ser governador, tudo que ele fazia dava certo. Matou a fome do Egito e matou a fome de todas aquelas regiões, porque ele praticava a palavra de Deus, era obediente à palavra de Deus. Tiago vai dizer que a pessoa que é operosa praticante, que não é negligente, vai ser feliz, vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. E aqui você imagina o quê? É a pessoa que escuta os mandamentos de Deus e os obedece. Eu sou de um tempo, e o Wilson mais ainda do que eu lembro quando eu era convertido, eu fui ensinado a quando eu chegar na porta da igreja
que o pastor ou a igreja estivesse orando, eu ficava lá fora esperando. Quando terminasse de orar, eu entrava. Quando alguém estava lendo a palavra, todo mundo ficava de pé para ler a palavra. Pois não, hoje a pessoa está orando, está no meio da oração, a pessoa está pregando, o cara sai correndo no meio, ninguém presta atenção. Vai no banheiro 10 vezes, vai beber água 10 vezes, pode estar pregando, pode estar orando, pode estar morrendo, pode estar nascendo. É desse jeito que o povo é hoje. E isso tem que se mudar. Porque a gente tem que ter reverência na casa de Deus, a gente tem que ter reverência com o Senhor, a gente tem que ter respeito por Deus, a gente tem que ter respeito por Deus, inclusive quando Deus está falando. Quando Deus está falando, a gente tem que estar ouvindo a sua palavra. Porque se eu não estiver ouvindo a sua palavra, preparando meu coração para estar me enganando, e não tem pior pessoa do que aquela que se engana a si própria. Então o Tiago vai ensinar a gente como a gente deve ouvir as pregações de Deus, das palavras de Deus. Preparar o coração, praticar essa palavra. E agora ele vai ensinar como é na prática isso. Como é no dia a dia isso. Como é. Se você ouviu até aqui, você diz, Tiago, estou entendendo, Tiago. Glória a Deus. O senhor ouviu aí, ou você viu o que a igreja estava passando, identificou um problema que estava relacionado a ouvir a pregação e a praticar. Eu estou entendendo. Tem que preparar o coração. Vou começar a preparar meu coração agora quando vir para a igreja. Tem que praticar para não se enganar e não perder tempo. Vou começar a fazer isso também. Mas e aí, Tiago? Mas como é isso no dia a dia, na prática? Não vamos ver como vai ser. Tiago vai dizer simples. Vou dar um exemplo para vocês. Primeira coisa, vou mostrar para vocês o que não é a prática verdadeira. Versículo 26, ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, gera um problema antigo, está vendo? Problema da língua. Aliás, esse problema da língua é antes de Tiago. Salomão já falava. Salomão já dizia que se você ouviu alguém falar mal de você, possivelmente ele ouvindo algum servo falando mal do rei, não deixa a palavra descer do coração de vocês, não. Deixa a palavra entrar aqui e sair aqui. Vários mil anos depois, Tiago vai dizer: problema de língua. Se alguém pensa que é religioso, enganando a língua, ou sem refrear a língua, está enganando o próprio coração e a sua religião não serve de nada. O que Tiago está dizendo se uma pessoa pensa que é crente, que é religioso, que está adorando a Deus de verdade, mas não está refreando a língua, é porque não está praticando a palavra, porque ele não ouviu a palavra, não guardou no coração, não preparou o coração, e aí na hora de praticar, a prática vai ser o contrário. A prática é o inverso. Mas por quê? Porque não ouviu a palavra. Mas na prática, a prática correta, ele vai dizer: sabe como é que uma pessoa pratica direitinho a palavra de Deus e vai ser bem-aventurado no que vai fazer? É se a pessoa, versículo 27, amar Deus sobre todas as coisas e amar os outros como a si mesmo. Como ele vai dizer? Problema da época dele, se referindo ao momento dele, que havia muitas pessoas, muitas mulheres viúvas e muitos filhos sem pais. Ele vai dizer: olha, para o momento agora que a gente está vivendo aqui no ano 2000, no ano 60, 70, a coisa certa para a gente fazer, praticar corretamente, é amando ao próximo, ajudando as viúvas e aos órfãos, que não tinha INSS, não tinha amparo de nada, não tinha nenhum órgão, nenhuma instituição que o socorresse, a igreja tinha que socorrer. Então, se você vê alguém necessitado, uma viúva, um órfão, você ajuda essa pessoa, você está praticando a palavra de Deus, porque você está demonstrando amor ao outro, ao mesmo tempo demonstrando amor a Deus, porque fomos criados na imagem do Senhor. E a segunda coisa, manter-se, guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, procurando viver em santidade, estando do pecado, procurando praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. É aquilo que eu falei de Provérbios. Capítulo 5, pode ler. É um capítulo longo, mas ele vai dizer que
desmantelou-se na vida, arrumou outra mulher, arrumou problema. Aí ele vai dar um conselho e diz: meu jovem, se deleite com a mulher da tua mocidade, gazela preciosa, beba água só da sua cisterna, não vá procurar água em outro lugar, e assim você vai ser feliz. A Bíblia diz que o homem tem que ser fiel à esposa, a esposa ao marido, que a gente tem que amar os filhos tem que respeitar os pais, e daí por diante o que a palavra de Deus ensina. Se a gente ouve, se a gente pratica, a gente vai ser feliz, a gente vai ser bem-aventurado. Como que eu posso praticar essa palavra de Deus? Como é que eu posso fazer isso na prática hoje? Bem, já que nós não temos uma questão relacionada diretamente a órfãos e a viúvas, mas nós temos pelo menos uma coisa: o princípio regula tudo. E o princípio desse texto para nós é: eu tenho que continuar amando as pessoas. Não é órfão, não é viúvo, não. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que ir para a igreja. Eu conheço pessoas, mas uma pessoa que tem muito dinheiro. Se o problema é dinheiro, tem gente que não está faltando, mas falta uma perda de mão. Está precisando de um abraço, está precisando de atenção, está precisando de carinho. Porque as pessoas pensam que dinheiro é tudo, não. A gente tem que amar as pessoas, independente do que elas têm ou do que elas não têm. Amar o próximo, demonstrar amor pelas pessoas, necessariamente não tem que ser só dando uma coisa, não. O INSS se encarrega hoje dos órfãos das viúvas, mas não é só isso. O princípio diz: a gente tem que amar as pessoas. E hoje ainda permanece manter-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, eu disse para vocês que Tiago identificou que aquela igreja estava passando por uma série de dificuldades. Tiago diz que chegavam os irmãos para o culto, aí sentava um pobrezinho aqui na frente. Chegava primeiro, corria, sentava na frente, aí chegava um rico. Aí quando o camarada viu o rico entrar, dizia: você sai daqui, olha para trás, senta aqui, ricão. Desse jeito, Tiago diz: o rico que faz mal a vocês tratam o rico de jeito, trata o pobre. Que é isso? Isso é injusto. Está errado. Trata direito as pessoas. Outra coisa que Tiago diz é: está com fome, irmão? Deus te abençoe. Dê a comida para ele. Tiago diz: mostra a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Você não pode ver uma pessoa necessitada e dizer: Deus abençoe e vai embora. Deus vai abençoar, mas você tem que fazer isso. Isso é porque Tiago começa a identificar esses problemas e Tiago vai falar como esses problemas podem ser solucionados. Em outra passagem ele vai dizer: as pessoas, os comerciantes estão conversando: rapaz, olha, a gente vai para tal lugar, a gente vai vender muito, a gente vai ganhar muito dinheiro, vai dar tudo certo. E Tiago diz: mas rapaz, vocês estão pensando o quê, hein? Vocês estão donos do tempo e da vida? Digam: se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Era uma igreja cheia de problemas, irmãos cheios de problemas, porque não estavam preparando o coração, ouvindo a palavra e praticando essa palavra. A mesma coisa acontece com você e comigo hoje. A gente pena na vida, a gente sofre muita coisa nessa vida, não por conta dos outros, mas por conta de nós. Eu mesmo já sofri muito. Eu mesmo já fui fiador. Quando eu não seja fiador de ninguém, eu já fui e até hoje padeço muitas coisas. Quantas pessoas a Bíblia diz: olha, não tem como haver comunhão com as trevas, mas tem gente que insiste, menino, rapaz, na igreja, doido para casar, doido para namorar, não sabe quem escolhe. É tanta gente atrás do camarada. Tem dois cabos aqui na igreja que não sabem quem escolhe. É tanta menina atrás deles que eles não sabem. Não sei com quem namora. Não namora com ninguém, não. Vai morar. Vai ver com quem vai namorar. Então, meus irmãos, a proposta dessa palavra de Deus é: a partir de agora, quando você sai de casa para vir para a igreja, para ouvir o culto, venha sabendo disso. A palavra que vai ser ouvida aqui é para ser praticada. Para se praticar essa palavra, é preciso ouvi-la. E para se ouvir essa palavra e receber essa palavra, precisa estar preparado para ela. Porque Deus não chama você, não escolheu você para você vir de casa e perder seu tempo aqui, não.
preocupado com uma coisa, com outra, conversando com um e com o outro. Eu fico mordido quando o telefone toca de alguém. Teve uma pessoa que saiu umas 4 vezes para atender o telefone. Eu não fico mudo, não dá de tomar. Não, se não foi não veio para o culto, bota esse negócio silencioso, desligue, sei lá. É 1 hora e meia de culto, será que não dá para aguentar? Aí o telefone toca, aí vem aquele negócio, aquela agonia, aquela coisa, e um conversa com o outro, olha. Isso está errado. Isso está errado. Se aguenta para ir no banheiro, a não ser que seja uma coisa do jeito. Se aguenta para beber água. Se é perrenão, está calor, todo mundo está sendo calor. Quer conversar uma coisa com uma pessoa? Espera terminar o culto lá fora, você conversa. Mas daí, meus irmãos, a pessoa terminar o culto, chegar ali fora, alguém perguntar, e aí, gostou da mensagem? A pessoa vai dizer, que mensagem? Lembra do texto? Que texto? Eu não sei. Porque não viu, porque Deus não foi tão importante a ponto a gente dar ouvido a Ele. E se durante o culto eu chamo a atenção das pessoas para mim, eu teria a atenção de Deus. Isso é pecado. Deus não dá a sua glória para ninguém. Então que o Senhor nessa noite te abençoe. Que você, a partir de agora, quando você entrar na igreja, que você ouvir alguém pregar, você entenda que é a palavra de Deus e que ela está sendo ensinada para você, praticando ela, você ser bem sucedido em tudo quanto é realizado. Não dá para a gente se estender muito, porque Tiago já terminou de falar. Mas a palavra de Deus é riquíssima, é maravilhosa. Tudo que você lê aqui, se você praticar, você vai ser abençoado. Fala de casamento, fala de família, fala de igreja, fala de trabalho, de patrão com empregado, de empregado com patrão. Fala de tudo sem imaginar. Fala do seu corpo, fala da santidade, fala da sua vida. Como você deve ser bem-aventurado naquilo que você fizer. Fala em tudo. Fala como você se defender, como você se achegar a Deus, como você fugir do diabo, como você vencer o pecado, como você vencer os principais. A Bíblia ensina tudo. Se você procurar e você praticar, você vai ser uma pessoa abençoada. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe essa palavra. Lamentamos por aqueles que perderam de ouvir isso. É isso que Spurgeon diz, que Deus não abençoa cadeiras, mas abençoa gente. Porque a pessoa que fica em casa, no culto, não tem como essa palavra chegar até ele. Não tem como a pessoa ser. Vai ser abençoada porque a misericórdia de Deus se estende. Vai ser abençoada. Mas por essa palavra, a pessoa não vai ser abençoada. Essa pessoa que falta uma palavra dessa vai continuar como essas pessoas praticando errado. Ou não praticando a sua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, agora e para sempre. Amém.